Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava ainda agora assistindo o canal do Lessa e eu estava querendo entender o que aconteceu realmente com Santiago Moreno. O cara estava negociando normalmente com o Fluminense, de repente pega a mala, avisa lá no time, no Portland, que ia para a Colômbia, que não voltava, que não jogava mais pelo Portland, se não fosse para o Fluminense não jogaria mais lá. Aí eu estava vendo hoje o canal do Lessa, aí ele estava explicando o que realmente aconteceu. É uma coisa que nem ele sabia, né? O Fluminense fez a proposta, né, de 4 milhões de dólares, o Portland fez a contraproposta, o Fluminense aceitou. Então eles estavam alinhavados já estava acertado com o jogador, estava alinhavado com o presidente já do clube e já ia trocar a documentação para o jogador vir para o Fluminense. E quando houve uma divergência entre a diretoria do Portland com o presidente, com todo mundo lá, falou que não ia aceitar, não queria vender. Aí essa divergência, o jogador chegou lá com a mala já para viajar. Quando soube do que aconteceu, aí falou que ia para a Colômbia e que não jogava mais lá, que não jogava mais lá, que ele ia para a Colômbia, se não fosse para o Fluminense não voltava mais para lá para jogar. Então há esse problema, né, essa divergência. O Fluminense está aguardando para ver se lá o Portland resolve, se realmente vende o jogador para o Fluminense. Só que o Fluminense tem um prazo para aguardar, né? Não pode ficar a vida toda esperando. Então eu acredito que hoje, mais tardar amanhã, que aí já não vai dar para ele vir para jogar a Sul-Americana agora contra o América de Cali, né? Mas mais tardar amanhã ou segunda-feira deve ter alguma novidade. E em relação ao zagueiro, o Fluminense estava querendo trazer o Nino, como o time do Nino, o Zenit, deu contra, não, diz que agora não vende de jeito nenhum, aí talvez o Fluminense espere para outra janela, a não ser que o Nino entre com essa medida, né, que autorizado pela FIFA por causa da guerra, aí vir para o Fluminense de graça e retornar depois de um ano. Só que aí depois de um ano ele jogaria um ano, mas depois não teria como negociar com o Fluminense. Aí fica uma situação difícil para o Fluminense e para o jogador. Agora vai depender do jogador. Só que nisso o Fluminense, ontem, pelo que o Lessa falou, o Fluminense teve várias reuniões, levantou vários nomes para jogar. O problema, como zagueiro, né? O problema é que vários jogadores aqui no Brasil, que seria mais rápido para poder escrever hoje ainda, para poder jogar pela Sul-Americana ainda na terça-feira, ou o jogador já jogou a Copa do Brasil ou já fez 7 jogos pelo Brasileirão. Então aí fica uma situação difícil. Aí o jogador só poderia, se for por causa dos 7 jogos do Brasileirão, ele só poderia jogar a Copa do Brasil. Ou se já tiver jogado a Copa do Brasil, só vai poder jogar pelo Brasileirão e pela Sul-Americana. Aí é uma situação difícil. Só se ele vier de uma Série B, aí poderia vir. Mas aí teria que vir um jogador bom, né? Aí o que acontece? A torcida às vezes não aceita. O Botafogo às vezes traz jogadores da Série B que dá certo lá. Nem sempre o jogador da Série B é ruim. Tem muito jogador da Série A que é pior do que muitos jogadores da Série B. Então
Isso é muito relativo. E é uma situação de urgência, né? Que o Fluminense está precisando. Pelo menos uma situação de urgência. Depois que passar esse período, pode trazer antes do dia 2 de setembro algum outro zagueiro para ficar ali e para brigar pela titularidade realmente. Esse jogador seria mais para compor o elenco no momento ali, para se faltar algum zagueiro por cartão ou contusão, ele ficar no lugar substituindo até o Thiago Silva e o Ignacio retornarem. A previsão, segundo o Lessa falou, seriam uns 15 dias para o Ignacio e o Thiago Silva retornarem a treinar e jogar. Como o Filé é um cara fora de série, eu acho que ele é marciano, é de outro planeta, o cara é muito bom e a parte física, né, fisiológica lá do Fluminense é muito boa também. A esperança da diretoria é deles retornarem bem antes, né, disso. Mas tem que ter alguém ali no momento, porque se o Manuel e o Freitas se contundirem, quem é que vão colocar, né? Vai botar o Thiago Santos? Eu não confio no Thiago Santos, não. O Manuel já fico com uma pulga atrás da orelha. Imagine o Thiago Santos, que até ano passado jogou bem, mas esse ano começou muito mal e está mal. Eu não confio nele, não. Então tem que vir com urgência esse jogador, esse zagueiro. Então a prioridade no momento é trazer um jogador para compor ali o banco. Eu acho que o Fluminense errou, independente do Thiago Silva se contundiu ou não, já teria que ter trazido um jogador. Eu estou falando isso desde o ano passado, que precisa de mais um zagueiro, né? Então o Fluminense errou muito, deixou para contratar os jogadores muito em cima da hora, tinha que ser antes. Quanto tempo que o Arias já saiu? E quanto tempo que o Fluminense sabia que o Arias ia sair? Desde que abriu a janela já era para ter trazido o jogador. Agora em cima da hora fica difícil. Então aí o Fluminense está correndo. Hoje já deve o Luciano Acosta, o Lúcio Acosta deve assinar o contrato. O Fluminense tem que correr para inscrevê-lo na Sul-Americana, né? Que o prazo é hoje. Tem que inscrevê-lo na Sul-Americana para ele poder ficar apto a jogar na terça-feira e trazer esses outros jogadores, o zagueiro hoje ainda com urgência para poder escrever para jogar na Sul-Americana também. E em relação ao Santi Moreno, no início eu estava contra ele, mas eu agora achei que o enrolado fora a diretoria do Porto, porque se o presidente concordou, deu o aval, e o Fluminense também tinha fechado, por que a diretoria ia se meter nisso? Aí é o presidente que tinha que resolver. Espero que hoje eles ainda dê uma resposta positiva e resolva a situação. Só que pelo prazo não dá mais para jogar nessa fase da Sul-Americana. Aí vai ficar para o resto da temporada. Se ele não puder, tem que correr atrás de outros jogadores, né? Aí agora falando sobre o jogo de amanhã, segundo eu estava sabendo aí, até ontem tinham falado que o Fluminense talvez bote um time ou reserva ou misto para jogar amanhã contra o Bahia. E deve acontecer a mesma coisa lá contra o América de Cali. Se botar um time misto ou reserva amanhã contra o Bahia, na terça-feira tem que botar o time titular, né? Não pode ser dessa maneira. Então tem que botar o time titular. Ficar abandonando o brasileiro e também abandonar a Sul-Americana, não. Tem que jogar com o que tem. Ou no brasileiro, ou na Sul-Americana, ou nas duas. Que aí a Sul-Americana é terça, tá? Digamos que poupe pelo menos os zagueiros, né? Bote arme de outro jeito ali. Na terça-feira tem que botar o time titular, que aí de repente dá tempo de chegar jogadores para pro outro final de semana no brasileiro. Eu acho que não dá para botar time misto amanhã e time misto na terça-feira. A Sul-Americana, com a saída de quase todos os brasileiros,
ficou mais viável para o Fluminense, né? O Fluminense melhorando a equipe e se jogar bem, tem mais possibilidade de ganhar a Sul-Americana do que qualquer outra competição. Que os times fortes mesmo já saíram, né, da Sul-Americana. Só tem o Fluminense, eu acho que é o Atlético Mineiro, né? Só os dois que estão lá. Então o Fluminense tem que fazer por onde para conquistar o título ou pelo menos chegar à decisão. É dinheiro que entra, e bom dinheiro, se chegar à decisão. Mas aí vamos ver. Amanhã o time misto que é que o Renato poderia colocar. Deixa eu ver. Fábio. Vamos botar. Eu acredito que o René já possa jogar, mas aí botaria Fábio, Guga, a zaga Thiago Santos. E quem que botaria ali? Manuel, Thiago Santos. Do lado esquerdo botaria o René. No meio de campo colocaria o Bernal, Martinelli e o Nonato. Deixaria o Hércules descansar um pouco. Nonato. No ataque botaria teria que ser ele mesmo, o Serna, bota o Cano e o Keno, o Canóbio. O Canóbio, que é um cara raçudo e dificilmente se machuca, bota o Canóbio, bota esse time mesmo. Eu acho esse time. Agora, vamos ver durante o treinamento de hoje e amanhã a gente saber mais ou menos quem é que o Renato deve colocar. Ou então botar ali no meio de campo, tirar o Martinelli e botar o Lescano para jogar contra o Bahia. Era uma boa opção para o Fluminense já ir adaptando o Lescano. E na esquerda, de repente, botar o Lavega. Poderia fazer isso, botar o Lavega para eles jogarem já. Que o Riquelme, eu acho que ele ainda está lá com a seleção. Ele e os outros meninos também, agora esqueci o nome dele. Os outros dois meninos também que são da base, que estão com o profissional também, devem estar na seleção. Então teria que ser esse time mesmo. Agora vamos aguardar se hoje, para escrever na Sul-Americana, o zagueiro Fluminense tem que trazer hoje ainda. Não pode deixar para depois, para dar tempo de escrever e poder jogar terça-feira. Vamos aguardar, né, se possíveis notícias aí de reforços ou se souber alguma coisa de recuperação de jogador contundido ou de repente da escalação do Fluminense para amanhã. Vamos aguardar qualquer notícia. Se eu tiver tempo, eu vou ao médico agora. É o ortopedista que eu fui ontem, o médico não compareceu. Eu tenho que ir hoje, tem que estar lá 11 horas. Então daqui a pouquinho eu vou me arrumar para ir para lá. E aguardar notícias. Se eu tiver como falar com vocês depois, eu venho aqui e falo. Agora vamos falar o que eu falava antigamente, no início, e eu estou deixando para o final agora. Todos vocês que assistem o canal sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e que eu estou todo endividado, né? Então, esse notebook que eu fico gravando aqui, os vídeos, é do meu filho. Ele foi morar com a namorada dele e está querendo levar o notebook. Aí, quando ele levar, eu vou ficar sem notebook. Então eu preciso da colaboração dos senhores, se puderem colaborar. Antes eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal, que quando eu fiz o canal, fiz com a cara e a coragem, nunca pensei de chegar nem a 50 inscritos. E agora eu estou empolgado, que estou com 520 inscritos, inclusive tem um de Portugal, 2 dos Estados Unidos, tem de Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Curitiba, Santa Catarina, Espírito Santo e bastante aqui no Rio de Janeiro também. Então eu estou empolgado, espero contar com a colaboração dos senhores, como o Thiago Ferreira fala, vocês são o nosso patrocinador master. Então
pensando nisso, gostaria de contar com o apoio dos senhores. Todo mundo que tiver, como tem mais gente inscrita no canal, tem mais gente assistindo o vídeo também, graças a Deus. Então, por favor, todo mundo que estiver assistindo o vídeo, se inscrevam, dê o like e compartilhe o canal. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo favor que eu gostaria de pedir aos senhores, como eu estava falando do notebook, que meu filho vai querer levar e eu de repente vou ficar sem poder gravar vídeo, se os senhores puderem colaborar fazendo Pix, assim vocês de repente vão poder me ajudar a comprar um notebook para poder continuar gravando meus vídeos. Eu tenho 2 Pix, um é meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem certa dificuldade, como eu, para digitar, porque eu tenho mal de Parkinson, tem pessoas que também têm o mal de Parkinson ou qualquer outra doença que dificulte a digitar, né? Porque eu fico tremendo e às vezes aperto a tecla errada. Aí, se os senhores puderem colaborar com o Pix, meus 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro meu e-mail é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor e qualquer moeda, real, dólar, euro, peso, libra, o que vocês quiserem, puderem depositar o valor que puder. Eu agradeço desde já a colaboração de todos que puderem fazer o Pix para mim, para o nosso canal, e quem não puder, eu agradeço também, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se tiver outras notícias aí, vou tentar mais tarde, depois de vier do médico, falar com vocês, ou então fica para amanhã. Um abraço a todos, fiquem com Deus, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.